Bem-vindos ao Feijão com Rice. Eu sou a Thay. E eu sou a Pri. E esse é o nosso podcast das Crônicas Vampirescas. Bem, como vocês sabem, a gente ficou perdido por um tempinho, porque nós estávamos com uma dificuldade de agenda, financeiro, emocional também um pouco, né, Thay? E técnica também. E a gente tá voltando hoje com a continuação do nosso episódio. Continuação da discussão que a gente teve com a nossa convidada, a Lu, né, que veio aqui. E a gente teve uma conversa maravilhosa, uma conversa incrível. Ela deu uma aula incrível pra gente sobre ética e moral. E a gente acabou discutindo bastante coisa do capítulo, inclusive, que a gente, mais do que a gente pretendia discutir. Mas a gente vai agora dar seguimento da discussão, que vai até aquele trecho: quando eu estou cansado, não sou muito delicado. Se você começou a ouvir esse podcast agora, aconselhamos a parar e voltar para o nosso episódio inicial, se você quiser acompanhar melhor a discussão. Bem, tem muita coisa para falar. Apesar de um episódio inteiro passado, a gente tem bastante coisa para dizer, né, Thay? Sim, aconteceu muita coisa legal, muita coisa importante. Foi um capítulo, como a gente já mencionou, um capítulo bem legal, com várias discussões muito importantes. E aonde que a gente parou mesmo? A gente começa a perceber a real motivação do Louis de não iniciar com humanos, né? Tem toda uma discussão no episódio anterior, falando que, na verdade, isso aí seria uma progressão desse personagem, apreciando cada vez a morte nas suas formas mais complexas. Isso. E aí o Louis, ele vai estar refletindo sobre a sua existência nesse conflito, se ele por ele ser uma criatura da noite, e ele tá se entendendo, e tipo, agora que ele deixou a sua humanidade, que ele tá apreciando a vida como ser humano. E aí ele tá meio, né, nesse conflito e tal, e que ele, agora que ele tá apreciando os seres humanos, ele virou um predador de humanos, né? E aí ele vai estar andando pela cidade e ele escuta um choro de criança. É muito uma questão do Louis ele não ter essa aceitação, né? Porque a gente sabe aí que ele vem do pensamento burguês, ele vem de um posicionamento aí, né, católico-cristão, e a gente vai ter um olhar desse Louis de não aceitação. Tanto que ele fala que ele acaba seguindo pelas ruas dilacerado pelo desejo de não tomar nenhuma atitude. E, ao mesmo tempo, ele luta dentro de si mesmo quanto essa necessidade desse impulso de matar e dessa questão dele querer, na verdade, se entregar ao definhar de pensamentos e ao morrer de fome. Lembrem que a gente está falando de um personagem que, quando foi encontrado por Lestat, ele já estava em depressão e ele já estava desejando a morte. Então eu acho que, apesar de começar a compreender a vida como um vampiro, o Louis ainda carrega muito esse desejo de eliminar a si mesmo pela não compreensão de si, né? E eu acho que isso vai ser bem explícito quando ele começa a buscar pela cidade de uma forma bem quase bêbada, né? A gente vê isso um pouco no filme, que ele tá ali bem desolado, né? Brad Pitt fazendo aquela cara de pidão de quem ficou sem receber o petisco. Então, a gente acaba encontrando o Louis bem tentado pela fome, e aí é meio que a desculpa perfeita para ele pegar a sua primeira vítima, né? Humana. E lá ele vai encontrar uma criança chorando ao lado de uma mulher morta, e essa criança, nada mais, nada menos é Cláudia, que é o grande motivo de todas as crônicas vampirescas existirem, né? Por quê? Porque Cláudia, como a gente já mencionou aqui outras vezes, é uma personagem que foi inspirada na filha da Anne Rice, que morreu muito nova, morreu criança, né? E é através desse luto que a Anne Rice vai começar a escrever Entrevista com o Vampiro. Ou seja, aqui onde tudo começa, né? Na verdade. Eu acho interessante porque a primeira cena que a gente encontra a Cláudia no livro, ela tá ali toda suja, cheia de lágrimas, né, perto do corpo dessa mãe que já morreu há alguns dias e está em estado de decomposição. E eu acho que isso já conversa bastante com o que a própria Anne Rice pensava da morte, né? Com o próprio luto dela, né? De que se ela pudesse, de alguma forma, ela teria permanecido ao lado da filha, mesmo depois da passagem dessa filha. A gente vê isso muito conectado
também com o que aconteceu com o Louis, de não permitir, né, que o irmão fosse enterrado no primeiro momento. Ele ainda fica ali naquele velar da morte do irmão, mesmo quando o irmão já estava ali em estado de decomposição avançado, né? Sim. E uma curiosidade é que a mãe dela, ao que tudo indica ali, ela morreu pela praga, né? Que estava rolando na época. O livro ele não mostra tão explicitamente a questão da praga, mas no filme a gente tem uma frase, né, bem dita sobre isso, assim, bem explícito, falando para o Luiz se afastar daquela região da cidade, porque ali a praga estava assolando todo mundo. Isso é até uma coisa que eu acho muito interessante, porque se a gente for parar para anotar, a Cláudia ela tem 5 anos na história do livro. E, cara, uma criança de 5 anos de idade é uma criança frágil ainda em termos de saúde. E ela tá ali sobrevivendo, né? A praga, apesar da mãe ter morrido e já tá em estado de ocupação há alguns dias, ela tá viva, né? E ela não tá contaminada, não se indica nada que a Cláudia esteja doente da praga. E isso eu acho muito interessante, que já me faz entender que ela não era uma criança normal. Ela era uma criança já com uma imunidade show de bola e já uma resistência maior. E eu acho que isso é transpassado depois no futuro com o poder que a Cláudia desenvolve, né? Ela se torna uma exímia matadora. Eu acho que já por ser uma criança excepcional. Acho que isso tem alguma relação também. A questão é que a Cláudia, se ela tivesse contaminado ou não, logo ela foi transformada em vampiro, né? E qualquer coisa que tivesse infectado ali. Mas enfim. O Louis vai ficar ali nessa de, não sei se devo, sabe? Tipo Chapolin. Aham. E aí ele acaba sucumbindo ao desejo dele de matar. E quem vai estar lá? Observando tudo de longe, porque, claro, Lestat não perde uma. Então, e a gente comentou no último episódio um pouquinho sobre essa cena, mas cabe a gente falar de novo, porque essa cena é incrível. O Lestat, ele vai estar ali escondidinho. E aí, quando o Louis cede e mata a criança, eu imagino o Lestat escondido nas sombras, assim, tipo, será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? Ai, ele pegou! Aí ele sai até apontando o dedinho assim, você matou, você matou! Eu acho essa cena, ela muito divertida, no ponto de vista de Lestat, né? Óbvio que pro Louis tudo é um drama, né? Ele tá ali no sou um condenado, não sou um condenado, se eu sou um condenado, então eu devo desejar. E isso é até uma coisa engraçada, porque olha como eles têm um contraponto forte, né? O Louis, ele tá ali, não é só um questionamento dele ser condenado ou não. É não entendimento de si mesmo de, se eu sou um condenado, por que eu tenho desejos humanos? Depois a gente vai entrar um pouquinho aí nessa parte, que é um pouco polêmica do nosso episódio de hoje. Mas a gente tem um outro comportamento do outro personagem do Lestat, que é a banalização dessa morte como instinto natural de sobrevivência. Então ele fica ali, por mais que a gente fale, Lestat não foi um bom tutor, eu acho, pessoalmente, aí opiniões se transformando ao longo do livro, que ele foi um ótimo tutor, visto que ele não teve tutor nenhum, né? Então, por mais que ele soubesse, ele fala ali, ele vai providenciar os caixões e ele manda o Louis, né, ir caçar, e ele vai atrás, ele vai para ver se realmente o Louis consegue sair desse processo de ratinho para lá, ratinho para cá, né? Até porque, vamos fazer a matemática aí, quantos litros de ratinho ele teria que tomar para se sustentar durante uma noite. Passa metade do dia e da noite ali só catando rato, né? Mas eu acho que ele estaria fazendo um bem pra sociedade ali. Controle de praga, já pensou? Vamos tratar vampiros para limpar a cidade. Uma ideia. Olha, se... É que aqui onde eu moro, graças a Deus, não tem barata. Você sabe que eu tenho fobia de barata. Já pensou se vampiro pudesse se alimentar de barata? Eu estaria... Nossa! Pra que o controle de zoonoses, né? Não seria muito romântico uma cena de um vampiro comendo uma barata. Não, de forma alguma eu queria assistir. Eu só quero que eles exterminem essa praga. Deixa só em São Paulo, né? Em São Paulo, diz que em São Paulo as baratas elas fazem o controle da outra praga que é o escorpião, né? Uhum. Mas no Rio não tem esse problema. Então,
pelo menos extermina ali o suficiente que é pra gente conseguir ter paz na nossa casa. Eu tô imaginando o Lui baratinha. Morde da cristal e... Que nojo. Deus me livre. Deus me livre. Mas enfim, vamos correr que tem uma caralhada de coisa pra falar ainda nesse capítulo. Mas eu acho engraçado isso, a forma como que os dois se comportam. E é assim, eu acho que o Lestat ele poderia ter visto e ouvido todo o o desenrolar dessa cena em silêncio. Mas ele não consegue, ele não se contém. Porque ali, mais uma vez, a gente vê que é ele escarnando da burguesia. Olha, você se acha superior a mim. Nós não temos mais essa diferença entre nós. Então ele dá esse tapa na cara da sociedade do que é o Louis, né? Ele vai até falar isso na discussão que eles têm. Depois, né? Quando eles vão matar as prostitutas, eles vão ter uma discussão sobre isso também. Eu acho muito top também o fato dele dançar, né? Com o cadáver, né, Thay? Thay adora essa cena. Ah, é. Não, essa cena, a gente tá aqui falando, essa cena é maravilhosa, não sei o quê. Mas ela é grotesca, na verdade, né? Sim. Ele entra e pega a mulher em putrefação, que era um cadáver de dias, que é descrito, né? Ela tá cuspindo uma secreção preta saindo da boca dela. Toda se despedaçando, imagina, a mulher tava doente de praga e aí ficou ali em decomposição. Imagina o cheiro também, né? E aí, ele entra, eu não sei, inclusive, eu não sei como é que o Louis consegue se alimentar num ambiente nojento desse, com cheiro, imagina o cheiro de podre. Eu não consigo. Ele come rato do esgoto, então, pra ele... Pode crer, né? O Louis é mó nojentão, né? O Louis é mó nojentão. Eu não consigo, tipo, entrar no... Sabe quando você tá comendo, aí você entra no banheiro? Eu não consigo, eu tenho nojo. Mas isso eu acho que é até uma coisa bem interessante que você trouxe. Apesar do Louis ser todo criado com refino, ele se submete a uma parada muito baixa, enquanto o Lestat ele tem uma classe no alimentar-se ali, né? Tanto que a gente vai ver isso lindamente descrito na sala das prostitutas. É porque é o que a gente falou, né, nos outros episódios. O Lestat, ele tem essa coisa de querer ser aristocrata, né? Já o Louis, ele é... Então, sabe o Gico da Zona Sul fazendo cosplay de pobre? Andando de chinelo. Aquela galera lá do FRJ que a gente via? Aham. Que vinha da Zona Sul. Não que o Louis fizesse cosplay de pobre, mas certas coisas eu acho que... A permissividade é maior por ser de berço rico. Isso. Ele não liga muito pra essas coisas porque, enfim... ele já tinha tudo do bom, do melhor. Então ele não dá o mesmo valor pras coisas como o Lestat, né? Exatamente. Mas enfim, a gente tá divagando super aqui. O Lestat, ele vai começar a dançar com a mãe da criança. E rir, e apontar. E ele... Essa cena, assim, por mais grotesca que ela seja, ela é muito engraçada. Porque eu imagino ele tirando o maior sarro dele. E aí o Louis fica puto e volta, tipo, batendo o pezinho pro hotel. Ele descreve que o Lestat, ele bate na janela... O Louis, ele vai entrar no hotel pela janela e vai fechar a janela na cara dele. E o Lestat, ele vai tentar entrar no hotel e vai bater na janela igual um passarinho. Ele até fala isso, né? E depois ele vai acabar quebrando o vidro da janela e tal. Mas, cara, deve ter sido muito engraçado. E logo isso, depois descamba no quê? Na porrada. Pra mim, essa cena é mó significativa, porque eu acho que o olhar do Louis, ele começa a mudar em relação ao Lestat, né? A partir dessa cena, assim, a partir do combate dos dois, acho que ele começa a entender que ele é fraco ainda e que existe algo por detrás ali desse Lestat que ainda tá oculto, né? Porque o Louis, ele tem uma soberba de achar que ele sabe tudo sobre o Lestat. É que ele vê o Lestat másculo. O Louis, ele tem essa coisa de masoquista um pouco, né? Aham. O Lestat começa a cair na porrada com ele, ele fala, que homem. Mas é bem isso. Mas né? Até porque, se a gente for parar pra pensar, o objetivo dele o tempo todo, ele quer encontrar pessoas que pensem como ele. E, de certa forma, pessoas mais fortes do que ele, que ensinem pra ele a apreciação da vida. Porque ele acha que o Lestat não aprecia a vida da forma que tem que ser apreciada. A gente volta lá naquela questão da estética e da moral, né? Acho que quando ele vê que, não, peraí, esse cara tem poder o suficiente pra poder me ensinar algo,
É um pouco de admiração com tesãozinho misturado ali no meio da história. Uhum. Então, todo esse escárnio vem dessa dicotomia do Louis querer falar que ele é o todo bonzinho e tal, ele é o símbolo da bondade, e ele fica negando esse lado monstro dele, e no fim ele pega justamente, não só qualquer humano, ele pega uma criança, né? Isso é hilário, na cabeça do Lestat isso é hilário. E se eu tivesse na cabeça do Lestat, eu também acharia hilário. É porque isso acaba mostrando como que o Louis é contraditório. Uhum. Hipócrita, né? Usou a palavra perfeita. Mostra a hipocrisia do Louis dentro do contexto todo da história. Então, seguindo, eles caem na porrada, né? E aí o Louis, ele vai falando, que homem, que másculo, muito fortão, não sei o quê. E aí o Louis começa a falar, o Lestat começa a falar baixinho e tal, não sei o quê. Aí ele, ai, que homem, que voz. Mas é verdade, ele fala assim, ele começa a ficar mais calmo com a voz do Lestat e fica encantado com a demonstração de força dele. E aí eles começam a conversar numa boa, assim, então... Vamos conversar, vamos deixar de palhaçada. Amanhã a gente vai sentar mais calmo, cabeça fria, vamos conversar. Vamos fechar nossa Relacionamento relação. tóxico avistado, né? Tomou umas porradas do marido, e depois o marido falou que amanhã a gente conversa, a gente se resolve. Amanhã a gente conversa. Calma, bebê. Bebê. Fica calmo. Amanhã a gente conversa. Vamos conversar amanhã, vai ficar tudo bem. E aí eles foram dormir. Pausa pra que eu nunca dormiria depois de uma discussão desse nível. Apesar de que eles são meio que forçados, assim, né? Tipo, 1 hora você tem que dormir, senão você morre. E isso é uma coisa interessante, tá? Que eu vi que no livro, depois lá pra frente, no livro não, no filme, depois lá pra frente, quando a gente tem a Cláudia, eles botaram que eles acordam no meio da noite, no meio do dia, e aí mostra a Cláudia saindo do caixão dela, passando perto do raiozinho de sol e indo dormir no caixão do Louis. Eu não tinha me ligado nisso. Então eles não ficam profundamente desacordados, como muitas vezes a gente sabe. Eu não sei se isso é só do filme, uma adaptação do filme, ou se isso tem no livro também. Não, mas acho que sim. Acho que tem umas cenas deles com insônia, assim, vamos dizer. E daí... Mas deve ser horrível, né? Ter insônia e, tipo... Não poder ser ter que ficar... agoniante. Mas, enfim. Ele vai acordar e vai ver duas mulheres, né? No hotel. E aí ele vai estar vendo o Lestat se alimentando delas. E vai ficar ali de butuca assistindo. E admirando mais uma vez. Nossa, como ele é másculo, como ele é inteligente. E ele vai estar lá conduzindo a situação de uma forma muito maestral e tal. E o Louis vai ficar admirado. Mas ainda vai estar, tipo... Ai, esse puto trouxe 2 humanas. Com certeza uma era pra mim. E ele armou isso aí tudo só pra eu ter que matar de novo. E também tem aí uma questão que o cara trouxe numa conversa particular com a gente, sobre o fato do... Não foi nem conversa particular, foi no episódio anterior. Sobre o fato do Louis ser aquela pessoa que não se mistura, né? Então, são prostitutas, ele tem nojo, né? Ele tem ali um comportamento de... Não quero. Não é que ele não tem nojo, ele não sente nada por elas, assim, ele... Menosprezo. Tipo, menosprezo mesmo. Tanto que o Lestat joga isso na cara dele, né? Ele vai falar... Ué, você tá sentindo que eu tô matando ela? Você não quer matar ela? Você quer que eu faça o quê? Quer que eu transforme ela em vampiro? Ele, não, a prostituta você não quer transformar em vampiro, né? Ele dá uma jogada na cara dele, né? Tipo, elas são só prostitutas, então pra você não tem tanta importância. Sim. Ele fica mais enojado, assim, né? De isso tá acontecendo na frente dele, mas não que ele é com a morte em si, não com a pessoa, eu acho, né? Cara, eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que é um pouco de, tipo, como ele se alimenta de animais, e aí a gente não tem aí o comportamento, né? Igual o comportamento humano, e ele se permitiu lá tomar o sangue da menina, eu acho que é muito, tipo, cara, tá, eu não quero fazer isso, mas se eu tenho o que fazer, não deixa sofrer, bebe e ponto, acabou.
E aí o Lestat não, ele tem Sim. esse perfil de brincadeira, né? Ele tem esse perfil de entretenimento que ele faz ali. E eu acho que o que vai agoniando também, que é uma cena que eu acho é foda no livro, é quando o Lestat ele começa a botar essa prostituta dentro do caixão, né? E fala que ela tá morta, e aí faz o Louis ali se comportar como um padre. Cara, eu acho isso assim, genial da parte do Lestat. Porque, gente, imagina, você se sentir meio drogada e alguém te prender dentro de um caixão e você ficar meio perdida e alguém falar pra você que você tá morta, só que você sabe que você ainda tá viva. E, nossa, é uma cena que pra mim é muito agoniante. Eu sou um pouquinho claustrofóbica. Então, só de imaginar, ficar trancada dentro de um caixão, viva, já me dá um pânico do caramba, assim, tipo. Eu acho que ele desperta o enlouquecer como uma criança malvada brincando com a lupa ali, com uma formiguinha, né? Ele é bem sádico, mas eu acho também que ele faz isso de propósito pra deixar o Luiz mais puto ainda, sabe? Eu acho que ele queria saber até que ponto o Louis ia. Porque, de certa forma, tinha gritado na noite anterior. Ó, peraí, ó, você me odeia. Vamos ver até que ponto você sustenta isso. Porque eu sou seu criador e eu sei que você ainda depende dos meus aprendizados. Vamos ver se o teu ódio é grande o suficiente. Quero ver, vai me encarar? Olha o que eu sou capaz. Então, né? Eu acho que é um pouco de ver quem marca melhor o território, sei lá. Ele gosta de espizinhar, né? O Lestat, ele Se diverte também. ele é bem sádico, né? Mas aí, nessa questão da tortura e tal, o Louis, ele vai dizer que ele vai abandonar o Lestat. E aí eles vão ter um diálogo muito legal, assim, na verdade. Que é sobre a natureza de ser vampiro. O que é ser um vampiro. Ele até diz pro Lestat, o que você pensa que é um... Não, o Lestat diz pra ele, o que você pensa que é um vampiro, né? E aí o Louis rebate, né? Fala, e você acha que você sabe? Você tá fingindo que você sabe. Eu, pelo menos, eu tô sendo sincero, né? Eu não sei mesmo. E realmente é interessante, assim, porque eu acho um debate válido, assim. Eu acho até... Olha, eu estou defendendo o Louis aqui. Mas não se acostumem. É só nesse momento. Eu acho válido os questionamentos do Louis, porque... Realmente, assim, tipo, eu quero entender o que eu sou. E não necessariamente o que eu sou tem que ser pela visão dele, sabe? Até pra nós, seres humanos, o que é ser humano, qual que é a nossa posição na sociedade, é uma coisa que difere de ser humano pra ser humano, sabe? E aí você acabou de se tornar uma criatura nova e ele tá ali tentando se entender. E aí ele muito bem poderia falar, tomar como verdade tudo que o Lestat tá falando, que é o que eu faria, eu acho. Que eu sou bem manipulável nesse sentido. Eu demoraria muito tempo, assim, acho que pra entender que talvez o que o Lestat tenha me ensinado que é um ser humano, assim, o que é ser um vampiro possa ser encarado de outra forma. Mas o Louis, de cara, ele fala, como é que eu sei se o que eu sou é isso mesmo que ele tá dizendo que eu sou, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu vou até fazer um parêntese aqui e ler um pedacinho do livro que é bem um pedacinho desse diálogo, né? O que você pensa que é um vampiro? Perguntou-me com sinceridade. Não finjo saber. Você finge. O que é? Perguntei. E para isso, ele não teve resposta. Era como se sentisse a falta de sinceridade, o rancor. Então, eu acho que também parte do fato do Louis ele não aceitar esse ponto de vista do Lestat é porque ele percebe que nem o Lestat sabe que caralho eles são. Né? E pode ser que ao longo de toda a existência dos dois, nenhum dos dois consiga descobrir exatamente o que se é, né, ser um vampiro. Mas é o que a Tayana falou. Questionar essa concepção pré-formada é algo intrínseco do ser humano. E eu acho que é por isso que o Lestat se chateia. Porque é intrínseco do ser humano, não do ser vampiro. Né? E eu acho que é tipo assim, cara... Pra quem perder tempo com essas banalidades. Mas a gente parou pra pensar, o Louis é um eterno filósofo aí. Mas realmente, assim, tem até ser humano mesmo, tem gente que só vive, sabe? Vou vivendo conforme a sociedade diz que eu tenho que viver e não necessariamente eu preciso questionar isso.
E tem gente que tá tudo bem com isso. Mas o Louis é desse outro perfil, de questionar a posição dele, quem ele é. E eu acho válido, sabe? Os questionamentos do Louis são bem válidos. Eu acho até curioso, porque pelo menos o livro, ele mostra que o Louis só começou a questionar isso depois de se tornar um vampiro, né? Antes ele era essa pessoa do modus operandi de viver, e aí depois que ele se torna um vampiro, ele se torna esse grande questionador. Que é uma outra coisa que eu acho brilhante dessa conversa, que o Lestat joga na cara dele, né? Que você é igual uma criança, assim. Tipo, você voltou... Agora você tá apreciando o que é ser humano, agora que você deixou de ser humano. E aí você quer voltar a ser humano enquanto é impossível, sabe? É dizer uma coisa que não é mais palpável, né? E o que dói no Louis é que o Louis sabe que o Lestat tá certo. Porque ele realmente... É realmente isso. Ele percebeu, putz, a minha vida inteira eu não dei valor pra minha vida. E agora que eu morri, que eu percebi como que a vida é incrível. E, tipo, eu perdi isso tudo. E agora eu não tenho mais como voltar atrás, né? E agora que eu dou valor a essa vida, eu me transformei em algo que tem que acabar com a vida, né? Então isso é um grande parafuso na cabeça do Louis. E o Louis sabe que o Lestat tá certo nesse ponto. Eu acho que é por isso que ele odeia o Lestat. Porque o Lestat é aquela pessoa que bota o dedo na cara e fala assim, então, seu merda, né? E aí, por isso o ódio acaba se transformando. Porque ele não quer que ninguém o contradiga. Assim, acredito que pela posição que o Louis teve, poucos eram aqueles que podiam botar o dedo na cara dele e questionar as coisas que ele tá fazendo, né? E o Lestat é aquilo que ele joga todas as verdades na cara dele. Mas assim, o Louis tem bastante motivo pra detestar o Lestat, né? Não só isso. E aqui eu encerro a minha defesa do Louis e nunca mais. A partir de agora, eu volto a odiar. Volta tudo normal. Eu odiando o Louis e a Priscila vai ser a advogada. Essa conversa meio que finaliza, apesar dos pesares, com o Louis concordando, né, com o Lestat, no sentido de, ok, eu entendo que o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, só se sentem verdadeiramente completos nessa existência quando eu mato outro ser humano, né? É uma aceitação que eu acho que vai trazer um outro significado aí ao longo do livro, porque eu acho que é quando ele sai lá realmente, né, dessa escadinha lenta que ele estava fazendo com os ratinhos e começa a compreender que, então, é uma escolha não matar, mas eu compreendo que não matar humanos, né? Mas eu compreendo que meu corpo só se sustém, a minha alma só se sossega quando eu mato os humanos. E eu acho que é por isso que, de certa forma, ele fica bem observador, assim, quando o Lestat começa a levar ele para passear e vai levar ele até o orfanato, né? Uhum. E, aliás, um adendo, teve algum episódio, eu não lembro qual, que a gente gravou, que você falou que achava que o Louis, ele se via na Babette, e por isso que ele fez tudo que ele fez, né? E não é que o Lestat acha a mesma coisa? Ele meio que confirmou o que você falou, né, nesse diálogo. Trazendo um pouco dessa hipocrisia dele, de ele só se importar com determinadas pessoas e tal. E ele falou, você não se importa com elas duas aqui, porque elas são prostitutas, mas a Babette, você se via nela, né? E aí, por isso que você tem esse apego todo com o ser humano, com a vida, né? Porque você tá querendo voltar a isso, e não tem como. E aí, eles vão encerrar essa discussão, e eu acho até engraçado, que assim, o Lestat vai pedir desculpa pro Louis, e falou assim, vamos, né? Vamos tentar fazer funcionar. Eu me sinto muito vendo no casamento. Mas né? No fundo é. Já pensou você casar com alguém pro resto da tua eternidade sem você nem ter escolhido o teu parceiro? Que merda. É, complicado. O Lestat, ele vai levar o Louis, vai falar, eu tô me sentindo uma mãe, aí vai levar. Inclusive, o Louis é muito burro, ele demorou pra perceber o que tá acontecendo, né? O Lestat, ele vai levar ele pro orfanato, mas se ele tivesse acabado a discussão ali, e só falar,
tudo bem, desculpa aí o meu jeitão e vamos tentar fazer funcionar do jeito que dá. Eu acho até que eles conseguiriam, com o tempo, funcionar realmente. Só que o Lestat não se aguenta, né? Eu vejo essa questão do Lestat decidir transformar a Cláudia. Eu sei que a gente sente que é como se ele estivesse querendo prender o Louis, mas eu acho que é um pouco mais do que querer prender o Louis. Se eu não me engano, eu não sei se é no filme ou se é no livro, também fala um pouco sobre isso, né? Que fala que é ele também querendo preencher um vazio. Porque quando eu vejo que o Lestat ele decide escolher o Louis, fazer a transformação é um processo de, sim, é o que eu falei do casamento, né? De trazer alguém para perto de si. Eu acho que ele já tinha chegado num ponto em que ele sozinho já não se aguentava mais. Ele poderia ter pego todas as propriedades do Will e poderia ter feito tudo isso sem necessariamente ser o transformado. Então eu acho que ele viu ali no Louis alguém que poderia ser submisso a ele. E aí, quando dá tudo errado, eles pedem a casa, o pai dele morre, as porra toda, ele perde esse chão que ele tinha criado, essa estrutura. E se a gente parar pra pensar, gente, isso é muito recente, tá? Acontece coisa pra caralho nessa noite, mas nessas poucas noites, mas é algo muito próximo ao dia que o terreno dele queimou, é muito próximo ao dia que a Babette atacou ele. Então tá tudo muito fresco, são coisas segundo o livro, são coisas de dias, literalmente, né? Não são anos. Então, tá tudo muito fresco. Então, eu acho que até a própria perda do pai, né, faz o Lestat também querer ter um filho. E ele vê ali uma oportunidade dupla de manter o Louis perto e também de ter a Cláudia para si e ter uma possibilidade, uma chance de ter a cria que ele sempre sonhou. Tanto que até acho que é no filme, mostra que ele comprando roupas e cuidando dela realmente com o apreço que ele não cuidou do Louis. Até que o Louis é um burro velho formado já, né? E a gente percebe que quando ele vai lá, ele já se apresenta como pai, ele sequestra a menina. E eu acho que o Louis, ele tá percebendo o que vai acontecer. Eu não acho que seja tão lerdo a percepção dele, não. Ele sabe, mas não quer saber. Não, até que ele foi hipnotizado também, né? Ele foi por vontade própria, mas ao mesmo tempo o Lestat começou a hipnotizar ele pra poder convencê-lo. E eu acho também que tem um detalhe, quando o Louis, ele ataca essa menina, ele tem ali já um desejo, né? Um olhar para ela diferente, né? Não é só, não sei se vocês vão conseguir me entender, não é só a fome pela fome. Ele tem um desejo que é de possuir, literalmente, né? Então, ele tá possuindo a vida dela e daquele fulgor e energia de uma criança, né? Que a gente sabe que a criança tem, que vem tanto que ele até comenta que ela é muito forte para ele, né? Porque o coração dela é muito acelerado, luta pela própria vida. E aí, quando ele reencontra a menina no orfanato, ele mais uma vez se depara com aquela visão de anjo, que a gente vai perceber que ele tem um olhar para Cláudia, apesar de ser criança, é um olhar meio deturvado, meio esquisito aí, que, né? Me incomodou um pouco agora, mais velha, ao reler. Sim. Vamos até acelerar um pouco até esse ponto, porque, assim, a gente já discutiu bastante sobre essas coisas. Até no capítulo passado a gente chegou a discutir um pouco sobre isso. Vai rolar a transformação da Cláudia. E aí o Louis vai assistir tudo isso, né? Tipo, o que esse filho da puta tá fazendo? E aí ele vai ver que, tipo, a Cláudia não tem essas coisas que, tipo... O Lestat meio que faz isso até pra convencer ele. Olha, é só você que é assim, desse jeito. Tá vendo? Aqui, ó. A natureza crua do vampiro aqui. O Lestat pega, né, a Cláudia, ela tá ainda naquele estado convalescente de doença. E, porque também, né, sugaram metade do litro da criança. E ele leva ela pra casa e ele já começa ali nesse primeiro momento a tratar ela como uma bonequinha, né? E com um carinho e um tom de voz que nunca foi mostrado no Lestat durante essa história toda. E quando ele transforma ela, já no primeiro momento, que eu acho bem interessante, ali já tem um vislumbre de quem poderia, de fato, um dia matar o Lestat. Porque a Cláudia,
ela vai sugar o sangue dele no processo de transformação, e o Lestat praticamente tem que lutar contra ela para que ela solte ele. E não é só uma luta como ele fez com o Louis de se desvencilhar. Ele tem que empurrá-la e desgarrar, porque se não deixasse, ela ia sugar ele até a última gota, né? Ele até traz uma pessoa pra dentro do hotel e fala, olha, você vai beber desse cara aqui. Eu não. Eu nunca mais. Pra mim acabou. Nunca mais o meu sangue. É esse cara. É até legal no filme, o Tom Cruise conseguiu fazer uma cara bem de tipo assim, cara, que porra é essa? Que menina capeta é essa que quase me matou aqui só de eu transformar, sabe? Tanto que ele fala, e no livro também, ele fala assim, eu nunca mais, né? Ele mostra pra ele que ele nunca mais vai fazer nenhuma transformação, e ele até fala que em algum momento ele vai ensinar o Louis, né? Só que isso, pelo que eu me lembro, não chega a acontecer. Tem um outro foreshadow aí. Você até falou que isso pode ser um foreshadow, mas tem também a parte que ele fala que ele ensina ela, né? Você tem que parar de beber antes do coração parar de bater pra você não ficar doente de novo e morrer. Isso é muito importante, porque lá na frente vai ter uma coisa importante sobre isso aí, né? E já se mostra também que ela termina de tomar o sangue dessa primeira vítima e ela já fala, quero mais. Ali já é um ótimo indicativo do quão insaciável ela vai se tornar. E já é meio que entregue, né? O Lestat, ele já coloca meio que ela ali no colo do Louis, tipo assim, é nossa filha, você vai cuidar comigo. E aí, eu quero abrir um parêntese muito complexo, tá? Eu vou ser sincera com vocês, que eu tava até um pouco receosa de trazer isso como assunto do tópico, que é um assunto muito delicado, não quero ser cancelada na internet, mas também acho que é relevante ser dito, né? Porque eu me senti assim, depois eu tava também lendo, ela também teve a mesma percepção que eu tava até lendo alguns comentários na Amazon, né, sobre o livro, e algumas outras pessoas também tiveram a mesma percepção, algumas até não indicam o livro por isso, e eu fiquei um pouco impressionada porque que, sei lá, nos anos 80 isso passou batido, e por que eu, nos anos 90, quando eu li, também passou batido pra mim, né? A questão é, seria o Louis um pedófilo? Exatamente. Aí a gente vai para vários fatores. Vamos considerar que o Louis, né, naquela época se casava com uma menina de 13 anos. Gente, a Cláudia no filme tem 11, 12 anos. Mas no livro ela tem 5 anos de idade. E no primeiro momento que ele já vai consumi-la lá enquanto está a mãe, ele ele mesmo já se contradiz, né? Se questiona, na verdade, que ele fala assim, sou um condenado? Se sou, só devo desejar alimento. E aí ele fala lá que ele tá botando ela no colo dele, e ele vai sentindo a pele dela super macia, e aí ele morde. E aí eu fiquei um pouco incomodada, não sei se é a tradução do português, porque se eu sou um condenado, eu só devo desejar alimento. Então ele está desejando algo a mais do que alimento, né? E quando ela passa pelo processo de transformação, né? Que eu achei extremamente lindo no filme. Eu estava revendo o processo de transformação da Cláudia, é lindo. Eles trabalharam com um jogo de cores e fotografia que ficou perfeito, né? Os cabelos dela se arrumam todo no babyliss perfeito, né? A coloração da pele, a maquiagem ficou assim divina. Lembrem-se que não tinha tanto efeito especial na época, né? Como hoje em dia, que você dá um peido, sai um CG. E ficou assim muito... ficou muito legal, ficou muito bonito. E aí quando ele olha para ela, no livro em si, não se fala tanto dessa transformação da beleza, dela se tornar mais bela. Mas sim, é um olhar dele estar vendo ela mais bela ainda, por ele já achá-la bela desde o início. Então ele fala, ela era sensual. Era sensual, ela era sensual. Ele reforça esse olhar de sensualidade da Cláudia e reforça essa sensação de querer tocar na pele dela, de maciez. Caralho, isso me deu um puta do gatilho. Assim, me deu muita agonia, foi muito desconfortável de ler. E eu fico muito questionadora, tipo assim, qual foi o intuito? Porque, ele meio que tem um olhar todo sensual por quase tudo no livro, né? Mas eu fiquei muito desconfortável, principalmente pelo fato da personagem ser inspirada na filha dela.
Sim, então, quando eu li a primeira vez que eu digo... Eu nem lembro muito quais foram as minhas percepções da primeira vez que eu li. Mas quando eu li a primeira vez para fazer o roteiro, eu fiquei ultra desconfortável. Ultra desconfortável. É muito, assim, creepy, sabe? Dá nojo mesmo, assim. Dá. Mas depois eu fui ler de novo, né, antes de gravar. E aí eu fiquei menos desconfortável. Tipo, porque eu também já tava pensando como mais pelo desejo de morte e não pelo desejo sexual. E também tava pensando nisso, né, que a Cláudia é inspirada na filha da Anne. E aí eu pensei, essa descrição física, ela pode partir de um olhar mais amoroso de mãe, tipo... Calma, eu vou explicar. Assim, sabe quando você vê como mãe, eu faço isso até com a minha gatinha. Eu olho para elas e eu fico, esse narizinho, olha que nariz perfeito, olha essa boquinha perfeita, olha esse pelinho macio dela, não sei o quê. Eu fico assim, essa coisa de ser mãe babona, assim. E eu penso que, ela perdeu a bebezinha dela, né, a criança dela. E eu fico imaginando se essa descrição física que ela põe não era uma coisa de saudade, sabe? De uma descrição de saudosa. Só que aí a gente tem, saindo desse olhar, a gente tem um homem e uma criança. E aí realmente fica desconfortável. E aí, quando chega na parte da transformação dela, ela realmente usa a palavra sensual. Eu fui até no inglês, né, pra ver se não era uma questão de tradução. E não, gente, tá realmente essa palavra lá. E aí eu fiquei tentando, sabe, torcer um pouco, passar um pouco de pano, assim, será que esse sensual não quer dizer de sensorial? Mas, cara, aí eu acho que eu tô esticando demais, realmente é complicado. Tem os outros detalhes que a gente não vai entrar tão a fundo, porque esse assunto é complexo, né? Mas ele fala até quando ela gemeu, e aí foi quando ele realmente não resistiu. Então, assim, é bem asqueroso, assim, pro meu olhar é bem... Quando eu li a primeira vez, eu também tive esse olhar da Tayana, né? Não da mãe, mas o olhar de tipo, não, é o desejo pelo corpo, é o desejo... É uma figura de linguagem para expressar o quão bela era ela. Mas, e até pode ser que alguém fale assim, mas ela é uma mulher no corpo de criança. Gente, no primeiro momento, não. Né? Tanto que ela fica pedindo, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. É toda uma linguagem totalmente infantil, né? Até depois que ela é transformada. Ela pergunta... Não, ela até fala, vocês não são meus pais. Eu sou filha da mamãe, eu não sou filha de vocês. Ela ainda tem um comportamento infantil. Cara, como você vai ter um olhar sensual para algo com comportamento infantil? Bem, queria trazer isso. Não vamos nos aprofundar, porque é muito complexo. Mas fica aí uma ressalva, né? Não estamos dizendo que o livro é ruim por causa dessa cena, mas é um pouco desconfortável e é importante dar esse alerta, né? Até para quem tenha qualquer gatilho aí relacionado a esse assunto. Isso. A gente precisa trazer isso aqui, sim, porque... enfim, o podcast é sobre as nossas impressões sobre isso. E essas foram as nossas impressões. A gente se sentiu muito desconfortável. Nós duas, né? Lendo separadamente uma da outra. E eu até queria saber, assim, de vocês que estão ouvindo... se é que tem alguém ouvindo... E mande um e-mail pra gente, né? feijãocomrice@gmail.com. E diz pra gente se você também teve uma impressão assim, se você tem uma outra visão sobre isso, se você consegue passar um pano. Então assim, fala a tua opinião, porque é importante a gente saber que nós estamos sendo ouvidas, né? A gente tem todo um estudo aí para poder conversar com vocês cena a cena. E eu acho que é importante a gente falar sobre certos assuntos que são tabu exatamente para conscientizar, né, gente? Então, não mordam criancinhas enquanto, por favor. Vampirinhos e vampirinhas que estão nos ouvindo, não façam isso. Não transformem crianças. É proibido, contra a lei. E nós não somos a voz da razão também, por isso que é muito importante saber de quem tá ouvindo a gente, qual é a visão que vocês estão tendo enquanto estão lendo o livro, né? Até para enriquecer a discussão mesmo. Mas vamos falar da adaptação? A cena do Lu encontra a Cláudia pela primeira vez, ela é amalgamada com a outra cena que o Lestat transforma ela em vampiro, né? Tudo acontece numa noite só, sem toda a parte do orfanato e tal. Eu acho válido até cortar essa parte pra não ficar muito cheio, assim. Cortar, não criar barriga, né, no ritmo do filme.
Mas essa mudança de ordem afeta ligeiramente o propósito da cena das prostitutas, porque ele meio que trouxe as prostitutas no livro mais pra encher o saco do Louis por ele ter matado uma criança, né? E aí, no filme, ela não vai acontecer como uma resposta a essa briga deles. Mas no filme isso não atrapalha em nada, não. Então não tem grandes problemas, na minha opinião. Eu acho até que, apesar de tirar esse conceito, eu acho até que ficou interessante, porque faz a gente ter um outro olhar sobre o Lestat. Como se fosse assim, mais um dia normal na minha vida. Não necessariamente ele ter sido impulsionado. Porque eu percebo uma coisa na diferença do livro pro filme, que é o livro, o Lestat parece se importar um pouquinho mais com o Louis do que no filme. No filme, o Lestat é uma alma um pouco mais livre, então eu tô fazendo porque eu tô fazendo por mim, foda-se você. E assim, no livro, ele faz coisas propositalmente para incomodar, ou para ensinar, ou para qualquer coisa em relação ao Louis, né? Tem uma relação um pouco mais... não sei a palavra. Ele é mais cru, assim, né? Ele é mais putão, vamos dizer assim. A cena das prostitutas, ela foi muito bem adaptada. Tá mais resumida, óbvio, mas as atuações estão excelentes, né? Pra mim, é uma das melhores cenas do filme. É uma das cenas que eu mais gosto da interação entre os dois. Tem o Lestat com a prostituta e essa dinâmica entre o Lestat e o Louis também. Mas, óbvio, no livro, o diálogo ele é bem mais trabalhado, ele é bem mais rico. Mas o espírito da cena tá lá. Foi bem capturado. Por exemplo, no livro... O Lestat diz que o Louis não quer salvar uma delas porque ele julgaria que uma prostituta não seria merecedora. No filme não tem essa exposição, mas quando a mulher toca no Louis, o Louis, ele dá uma recuada com cara de nojo. Ou seja, essa mensagem ela fica implícita na atuação. Isso é um detalhe bom do filme, porque ele fica menos expositivo. Ele trabalha na atuação qual é a mensagem que o livro tá querendo passar. Tem um detalhe também que, gente, tem que levar em consideração que no filme a gente não ouve os pensamentos do personagem. Então, eu acho até que foi bem genial a adaptação desse livro por conseguir captar tantas nuances no livro que 90% passa dentro da cabeça do Louis, né? Então, é muita reflexão, é muito pensamento, é ele conversando consigo mesmo. E eu acho que até o Brad Pitt conseguiu, com essas expressões, né, físicas e de atuação, trazer bem esses pensamentos da nuance dentro da face ali, dentro do comportamento corporal e tal, que a gente consegue observar legal. Eu não sou tão fã do Brad Pitt, mas parabéns, Brad Pitt, pela sua atuação dentro desse filme. Ele é bom, ele é um bom ator. Como a gente falou, o Lestat, ele tá bem mais agressivo, né? E o Louis mais emocional, fica mais enfatizado essa dinâmica deles, assim. E fica dando a entender que a motivação do Louis vem de um sentimento de piedade, sendo que no livro ele nem se importa muito com elas, assim, né? Mais pela questão da tortura que tá acontecendo ali. E outra diferença é que no livro o Louis acaba com o sofrimento da mulher, né? Ele vai lá e mata ela. Mas no filme ele se recusa, quem dá a mordida final é o Lestat. E essa diferença no filme é legal, porque como eu disse, né? As cenas ficaram invertidas. E depois dessa cena que o Louis no filme é que o Louis vai encontrar a Cláudia. Então, meio que pra ficar primeiro ser humano ali que ele vai se alimentar, propriamente dito, seria a Cláudia. E não a prostituta. E uma outra diferença é que quando o Lestat vai transformar a Cláudia, a Priscila já comentou aqui um pouco sobre a cena, o Louis, ele tenta impedir o Lestat e ele o convence dizendo que se não fizer isso, ela vai morrer. No livro não tem essa necessidade, porque por mais que o Louis não quisesse que a Cláudia morresse, ele tava consciente do que tá acontecendo, né? E quando... Até porque tem a questão do orfanato e tal, né? Tipo, ela não morre, né? Ela fica viva e tal, ela vai pro orfanato. E aí não tem muito essa questão de, ela vai morrer e tal. Ele nem sabia, né, que ela tinha sobrevivido, na verdade. Sim. E quando o Lestat vai transformar ela, ele fica puto, mas ele não tenta impedir. E, enfim, essas mudanças que não afetam nada, mas é só pra gente pontuar e ficar como curiosidade mesmo, né? E no filme, talvez, fica essa impressão de que o Louis é um pouco mais ingênuo. Eu acho. Mas eu vou ser sincera, no filme ele parece, não só ingênuo, ele parece frágil, ele parece, sei lá, quase um moribundo, assim, deu pra ver bem o comportamento, e eu sinto o Louis como muito ingênuo, mesmo no livro, né? Mesmo no livro eu sinto uma ingenuidade muito alta nele,
desse achar de tipo, não, são flores, eu vou lá fora, eu vou me desvencilhar de você e eu vou achar outro vampiro e ele vai ser meu amiguinho e a gente vai brincar de ciranda e a gente vai fazer isso, isais, tipo o Chaves, assim, né? E o Lestat, tipo assim, coleguinha, se você chegar perto de um outro vampiro, ele vai te matar antes mesmo que você entenda o que tá acontecendo nessa porra. Então eu sinto muito ingênuo nesse sentido. O Lestat até joga isso na cara dele no livro, mas eu acho que no filme o Louis é ainda mais ingênuo. Eu acho que no livro ele tem um pouco mais de consciência do que tá acontecendo. Uma outra diferença também é que a gente tem aí uma coisa bem legal no filme, é que eles deixam de usar as pessoas escravizadas e colocam simplesmente uma serva, né? Para entrar aí no contexto. E também a questão que eu já tinha comentado da idade da nossa personagem, né? A atendente do hotel, né? A atendente do hotel não é uma pessoa escravizada. No caso, eles eliminam as pessoas escravizadas no contexto de violência, né? Eu acho isso positivo também. E sim, a questão que você falou da Cláudia ser um pouco mais velha no filme. Que é só um detalhe, né? Até porque acho que a questão de... Seria difícil de trabalhar, talvez, com uma criança menor, né? No livro tem 5 anos. A Kirsten Dunst, na época do lançamento do filme, tinha por volta de 12 e a personagem aparenta ter uns 7 anos. E são essas as diferenças entre o filme e o livro. A gente tem que avisar, como de costume, até onde é a nossa próxima leitura. Até que ela começou a fazer perguntas. E se você, como a gente já falou, se você tiver alguma pergunta, se você quiser fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas, podem dar respostas também no nosso e-mail, que é feijãocomrice@gmail.com. E é isso. A gente vai ficando por aqui e não teremos um hiato de novo, forçado. A gente pode dizer tchau pro nosso povo pra revê-los numa próxima, tá? A gente se vê em breve, tá bom? Mordida no pescoço e tchau! Alô, teste de som. Alô, teste de som. Sobre a existência, ele tá nesse... Alô, teste de som. Alô, teste de som. Ali a gente começa a ver, né, a real motivação do Louis. Personagem errado. A real motivação do Louis de não ter iniciado a matar. Perdi o pouco. Vai. E lá... Caraca, tá foda. Mande um e-mail pra gente, né? No... Como é que é o e-mail mesmo, gente? Tanto tempo sem gravar que eu não lembro mais. Cara, desculpa, o pigarro tá muito sinistro. Peraí. Tá, e bebe uma água pra ir limpando. Não adianta muito, na verdade. Mas, deixa eu seguir. Observando tudo de longe, porque, claro, Lestat não perde uma. Ele, você mandou beber água, eu bebi. Era pra você estar indo preenchendo o silêncio enquanto eu tô bebendo água, pô. Foi mal. Eu perdi minha fala. Eu esqueci que eu ia falar. Eu fiquei quieta. Tá, mas vai. Mas vai rolar a transformação da... Ai. Vai rolar a transformação da Cláudia. Quebrei pra cima. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Foi mal. Respira, pelo amor de Deus. Eu perdi. Vai rolar a transformação da Cláudia. Vamos falar um pouquinho. Da adaptação? Caraca, falamos junto.
Vamos falar um pouquinho da adaptação, né? E vamos ligeiro, que o tempo tá acabando. Vamos lá. Falar da adaptação em velocidade 2x. O filme começa pela cena com as prostitutas, é a cena do Louis contra... Não, zoa. A cena do Louis contra a Claude pela primeira vez. Ele trabalha na atuação dos atores, né? Óbvio, né? Atuação de quem? Alô, 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 alô. Teste de som. Alô, teste de som. Alô, alô, teste de som. Tchau! Tchau! Caralho, deu 1 hora e 3 minutos.